E hoje ele fala sobre o mandamento de não jurar em falso ou de cumprir os juramentos feitos ao Senhor. E como eu venho explicando ao longo desses dias, o Senhor nos remete sempre a um princípio mais profundo que está por trás de cada um desses mandamentos. Então, o mandamento de não matar tem um princípio mais profundo, que é o pecado da ira, da raiva. Ou seja, quando nós alimentamos a ira, nós já estamos caminhando na rota do homicídio. Então ele diz: não vos encolerizeis, tirem toda a raiva do coração. Isso é importante. Tem muito cristão raivoso hoje em dia. Parece cão, né? Se você chega perto, já sai latindo. Ontem ele falava sobre o adultério. Ele mostrava que o adultério tem um princípio anterior. Esse princípio é a cobiça. Olhar com desejo para aquilo que a gente não deve olhar. É um outro problema dos nossos dias. Porque as pessoas só veem o que não devem. E aí o desejo surge no coração. Infelizmente as pessoas acabam fazendo loucuras em função disso. Daquilo que vem e do desejo alimentado na alma. Hoje Jesus fala sobre, no fundo, o segundo mandamento e o oitavo mandamento. O segundo mandamento, que é o de tomar o santo nome de Deus em vão. E o oitavo mandamento, que nos proíbe de dizer falso testemunho. Então, ele remete a um princípio mais profundo. E esse princípio está bem elucidado no final do Evangelho. Seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. E isso é uma verdade absoluta, incontestável, mas muito difícil de viver. Por quê? Porque é muito difícil dizer a verdade. A gente não quer passar um mau bocado. As próprias convenções sociais nos levam muitas vezes à mentira. Por exemplo, digamos que você mora em um prédio, você acordou chateado. Aí você encontra com alguém no elevador, a pessoa pergunta: e aí, tudo bem? Quem é que vai virar para a pessoa e dizer: não, não está tudo bem, está tudo uma droga, eu estou chateado? Ninguém faz isso. Ou seja, as próprias convenções sociais nos levam a um certo nível de hipocrisia. Todo mundo me conhece, eu sou um pouquinho ácido, né? No meu jeito de ser. Eu gosto, inclusive, de brincar com isso. Né? Então as pessoas me perguntam: tudo bem? Eu digo: tudo não. Tudo é impossível, nem tudo está bem. Né? É um jeito de quebrar um pouquinho as pernas, mas também de dizer uma verdade, uma grande verdade. Independentemente de as coisas estarem ou não estarem bem, nós temos que estar bem. E nós temos que ser capazes de subir sobre as eventualidades, sobre as circunstâncias e ficar bem por causa de Deus, por causa da fé, esperando no Senhor, etc. Mas não porque as coisas em si estejam bem ou mal. Ou seja, a própria sociedade, ela nos leva para a mentira. É muito difícil ter alguém que tenha coragem de dizer o seguinte: oi, tudo bem, lembra de mim? Não, não lembro. Desculpa, qual é o seu nome? É difícil ter essa coragem. A pessoa perguntava: você gostou dessa situação? Olha, eu não gostei, mas não tem problema. Está tudo bem, fica tranquilo. Eu não gostei.
Mas tudo bem. É difícil ter a coragem da verdade. Mas o Evangelho nos leva a isso. Quando São Paulo diz veritatem facendam in caritate, ou seja, nós temos que fazer a verdade na caridade, fazer a verdade com amor, significa que nós não podemos sacrificar a caridade no altar da verdade, ou seja, sermos pessoas grosseiras, estúpidas, que saem por aí dizendo tudo o que pensam. Hoje em dia há muito de sincerismo no mundo. Pessoas que, sem consideração por ninguém, saem por aí dizendo o que lhe dá na telha. Isso não é bom. Mas nós não podemos também sacrificar a verdade no altar da caridade. Ou seja, deixar de ser verdadeiros para ser amorosos. Nós precisamos ter a coragem da verdade com toda a doçura, e isso é uma arte. É uma verdadeira arte a que o Evangelho nos estimula. Ou seja, eu não posso brincar com a minha palavra. Eu tenho que ser verdadeiro. A verdade tem que brotar de mim com toda a transparência, sem fingimento, sem nenhum tipo de teatro. E isso é uma das coisas mais difíceis na vida, porque no fundo, todos nós queremos sair bem, todos nós queremos ficar bonitos, todos nós queremos fazer um teatrinho no qual ou o nosso drama ou a nossa comédia justificam as nossas escolhas, os nossos erros, os nossos equívocos, para que nós saiamos ilesos. O sacrifício de si é o que nos deve levar a dizer a verdade, quando isso for difícil. Ou seja, as pessoas que convivem conosco devem ser totalmente seguras de que nós estamos falando a verdade para elas, que nós não estamos contornando as coisas. É claro que muitas vezes existem pessoas enxeridas, né? Eu me lembro que quando eu era seminarista, tinha algum colega que falava: para onde você vai? Se eu não pudesse dizer, eu dizia: não é da sua conta. Na lata. Porque as pessoas são muito enxeridas. Você vê com uma sacolinha, já está todo mundo olhando. Nossa, o que será? Não é da sua conta. Não se meta num assunto que não é seu. Muitas vezes, nós precisaríamos colocar as pessoas no seu devido lugar. Isso também é Evangelho. É claro, porque há um olhar curioso que prescruta tudo. E geralmente é assim, né? Quanto mais a pessoa é curiosa com a vida dos outros, mais ela é misteriosa em relação à sua própria vida. Não é capaz de se expor, de dizer aquilo que ocorre. Aprendeu a ser opaca, a não ter transparência. Só que isso deforma a nossa consciência. E deforma grandemente, porque o ser humano que se acostuma a ser sempre turvo, a ter palavras dúbias, a ocultar-se, a proteger-se, não declarando o que pensa, talvez pensando em passar por uma boa situação do lado de fora, se tornará, com o passar do tempo, um ator que encena com sinceridade. E isso é horrível. É horrível. Um ator que encena com sinceridade é a pessoa que finge, porque o fingimento já aderiu à sua personalidade. Ela não é capaz de rastrear as suas condutas para dizer: olha, isso aqui é hipocrisia. Isso aqui é carência. Eu estou querendo ser visto pelos outros.
Isso aqui é orgulho. Eu estou querendo ser melhor do que os outros e, no fundo, eu estou agindo dessa maneira para ocultar a minha soberba ferida. Isso aqui, no fundo, é covardia. Eu estou me projetando com todo escapismo e não consigo abraçar os riscos que a vida comporta consigo. Enfim. A pessoa que encena com sinceridade, ela se tornou um personagem. Ela não consegue ser ela mesma. E o Evangelho existe para nos curar desse tipo de ânimo dobre, para utilizar uma expressão que aparece na carta de Santiago. Jesus diz, olha, não jurem. Nem por Deus, porque você não toca em Deus, você não é dono de Deus, você não é proprietário dele, você não pode empenhá-lo em nada. Nem por Jerusalém, nem pelo altar, nem por você, por nada. Não jure, a sua palavra tem que ser suficiente. É preciso que haja tal verdade naquilo que você diz, que todos saibam que a sua palavra é verdadeira. E isso é bom. Mesmo que a gente tenha que passar por uma situação ruim por causa disso. Escrever e assinar, dizer o que se pensa, falar, se exprimir, ser transparente, ser como se é. Não há nada mais tranquilizante para o Evangelho do que isso. Eu não posso ser alguém esquizofrênico, alguém que pensa uma coisa e diz outra. Aliás, a palavra mentira vem da palavra mente. O que é a mentira? É dizer algo que é contrário à mente. Aquilo que eu não penso. É dizer algo que eu julgo de uma maneira diferente dentro da minha cabeça. Nós não podemos ser assim. E isso também se aplica nas relações com Deus. Há muitas pessoas que são viciadas, né, em fazer promessas. Se Deus me fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus me fizer isso, eu faço aquilo outro. O cristão verdadeiro, ele deixa essas infantilidades. Ao invés de ele prometer que vai fazer, ele faz logo. Ele faz logo. Porque se é bom, ele faz logo. Esses dias eu estava vendo a história de um homem que ele trabalhava com arroz e jogando arroz dentro da máquina, né? A máquina travou, ele foi consertar a máquina, foi arremessado para dentro da máquina, a coluna dele foi triturada, ele ficou 2 anos em coma, saiu de lá paraplégico. E tentou se matar não sei quantas vezes, acho que 3 vezes, uma vez com um revólver com 5 balas, deu 5 tiros, nenhum estourou. Uma coisa impressionante. Aí foi um dia a uma igreja de Nossa Senhora Aparecida, o filho falou, pai, o senhor é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Por que o senhor não faz uma promessa para ela? Ele fez a promessa. Só que ele falou assim, antes de receber eu vou cumprir. E a promessa dele era ir a pé para Aparecida se ele ficasse curado da paralisia, né? Bom, como é que ele iria a pé se ele tinha cadeira de rodas? Ele falou, eu vou de cadeira de rodas. Saiu de Bauru e foi para Aparecida de cadeira de rodas. Demorou meses e meses e meses a viagem. No começo, o pessoal achou uma loucura. Com o passar do tempo, ele foi ficando até conhecido, a televisão foi atrás, etc, etc. Quando chegou em São José dos Campos, mais ou menos, de repente ele sentiu um choque na perna. E aos poucos ele foi percebendo que a sensibilidade na perna ia voltando. Até que, por fim, ele foi tirando fraldas e ia pendurando na cadeira. Foi tirando cintas e foi pendurando na cadeira. Não precisava mais. Quando ele chegou na frente da imagem da Nossa Senhora Aparecida,
estava sendo esperado. Tinha o arcebispo, tinha várias pessoas, né? Prefeito e tal. Ele simplesmente saiu andando na frente da imagem de Nossa Senhora. O milagre foi catalogado até pelo Vaticano, tão grande foi. Ou seja, ele cumpriu a promessa antes para receber a graça depois. Porque quem tem palavra, cumpre a palavra antes de ver acontecer. A sua palavra tem força. A sua palavra tem poder. Se ele diz algo a Deus, ele vai, ele cumpre, ele não precisa sequer jurar, não precisa de nada disso. Porque a sua palavra é suficiente. Aquilo que ele diz. Para o espírito do Evangelho, isso para nós é tudo. Nós não podemos ser dobres, nós não podemos ter duplicidade, nós temos que ter transparência, nós temos que ter seriedade com o que nós dizemos. O que Jesus está nos estimulando aqui é a termos o equilíbrio e não apenas a integridade, mas a posse da nossa personalidade a tal ponto que nós jamais tenhamos medo de dizer o que pensamos, tendo toda a caridade com isso. Jamais tenhamos medo de dizer a verdade. As pessoas cuja personalidade que eu conheci eram mais fortes, eram mais trabalhadas, eram aquelas em cuja presença eu pude dizer, essa pessoa é veraz, ela é como ela é isso aí. Então, essas pessoas estão passando pela peneira desse Evangelho e por isso elas são realmente o que elas são. E elas são capazes de dizer a verdade. Aliás, termino com isso. O hipócrita, ele não acredita na verdade. Ele só acredita em explicações embelezadoras. Então ele faz as piores desgraças, mas ele cria as mais lindas narrativas. E gera ao seu entorno um teatro de falsidade. Todo mundo ali fingindo que é palhaço e aceitando aquilo até o tempo em que isso é possível. O seu canalha é assim. Ele não acredita na verdade. Ele só tem explicações embelezadoras. E fica muito chateado quando as pessoas não explicam as coisas daquele modo bonito. Se os outros dizem as coisas tais como elas são, o cafajeste já se encrespa, já fica todo assanhado, com raiva, e quer se vingar, e quer fazer... Por quê? Porque é um canalha, é um crocodilo em forma de gente. O homem veraz não é assim. Ele diz as coisas tais como elas são. Se forem feias, ela as diz feiamente. Se forem bonitas, ele as diz belamente. Sem problema nenhum com isso. Simplesmente porque a verdade consiste nisso. Na adequação do que a gente pensa, do que a gente diz, com o que as coisas são. Que Deus nos leve à coragem disso. E que nós jamais negociemos a verdade sob o preço de agradar ninguém.